Segue o líder. Palmeiras acabou de amassar o time do Santos dentro do Allianz Parque. A mídia está chocada com os 2 gols do Tigrinho, do Vitor Roque e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Verdão, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um abraço em especial para a galera da Paraíba. Quero mandar também um salve em especial para a galera de São Paulo. O pessoal também de Maringá, sempre assistindo aqui nos nossos vídeos, né, comentando. A galera do Paraná também sempre comenta aqui. E também do Ceará. Ficou interessado, quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E no próximo vídeo a gente vai estar mandando um salve em especial aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas a minha cabeça não está inchada, tem um perguntando aqui, não está inchada. Ela é grande assim mesmo, naturalmente, não está inchada por causa do jogo não, hein? 2-0, vitória do Palmeiras. Essa é uma das... Eu acho que perdi as contas, mas eu contei das 9 defesas do Brasão, dos quase 30 chutes do Palmeiras. Foram 11. Foram 11, tá vendo? Eu contei 11. Até a nona. É 11 defesas. Eu contei até a nona, e não foram Calçade. Simples, defesas assim, comuns. De todos os níveis e de várias defesas de um nível muito complicado, o que mostra o que foi o jogo, vitória mais do que justa do Palmeiras, com brilho do Vitor Roque no segundo tempo e o Flaco fazendo a partidaça, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos acompanha, boa noite. Eu acho que foi um jogo bem legal. Foi. Sim, por quê? Porque é reta final de Brasileirão, então você tem uma emoção, uma ansiedade de quem está brigando pelo título, é natural. Uma dificuldade imposta pelo Santos e pelo Palmeiras também. Então o Palmeiras foi buscar dificuldade para o jogo dele e o Santos se aproveitou muito bem disso. Tanto que veio um primeiro tempo mais difícil. Era um Palmeiras, se você olhar para o jogo contra a LDU, semana passada, faz uma semana, o Palmeiras tinha desde o início o Alan, nesta equipe que jogou, e tinha mais um zagueiro, o Murilo. Hoje ele tinha o Kelvin na equipe, ele tinha mais um volante, o Martínez. Então era um Palmeiras assim, lidando com o jogo, porque não era uma vitória que você buscava um 4-0, você precisava de uma vitória simples. Mas o que mudou no segundo tempo foi quando o Palmeiras ele ganha uma velocidade que não havia na primeira etapa, que é uma velocidade com eficácia, com circulação da bola, mas com eficácia. Às vezes a bola circula muito rápido, mas ela não chega ao destino, né? A equipe não consegue se organizar. E o Palmeiras não fazia isso. O Palmeiras tentou o Kelvin mais aberto no primeiro tempo, com o Piquerez mais perto dos zagueiros para uma saída organizada. Andreas Pereira, aquele jogador que vem receber dos zagueiros para uma bola mais longa. Mas o Palmeiras tinha muita dificuldade ali para jogar o futebol que ele pode jogar, principalmente tendo o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Bom, segundo tempo com o Felipe Anderson e o Alan... Mudou bem, né? Porque aí o Alan põe essa velocidade com eficácia. Logo na primeira bola dele, o Palmeiras exige uma defesa sensacional do Brasão. Então, são caras que conseguem modificar o jogo. E eu também esperava até antes o Veiga, no lugar do Emiliano. Também demorou um pouquinho. Mas o Veiga entra para jogar do lado esquerdo com o Felipe Anderson. Então foi um jogo de estratégias, de muita organização pelo lado do Palmeiras e uma tentativa de sobrevivência do lado do Santos, mas não foi possível. É que aí a diferença, o Calçade falando das substituições, né, Jean? E teve um momento do segundo tempo que eu falei, gente, olha a diferença. O Palmeiras faz substituições, coloca o Alan, coloca o Felipe Anderson, né? Colocou o Veiga depois, e aí o Santos colocou Tassiano, o Santos colocou o Guilherme. Quando a gente fala das substituições, fica bem clara aí a diferença também entre as duas equipes. Também nesse aspecto, né? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, pior que sabe que eu acho que assim, o Santos fez uma partida digna. Fez, foi digno. E embora... Foi muito digno. E acho que o que impressiona é isso. Apesar do Santos ter feito uma partida digna, o Palmeiras finalizou 31 vezes. Pois é. O Brasão foi indiscutivelmente o melhor jogador do Santos na partida. O placar foi 2-0 e poderia ter sido mais. Quer dizer, então a gente está falando de um Santos que fez um jogo digno, mas de um Palmeiras que foi muito superior. Eu acho que desde o começo do jogo, né, os 20 minutos iniciais foram com aquele ímpeto que a gente está acostumado a ver. Talvez a exceção nos últimos jogos todos do Palmeiras em casa tenha sido apenas o jogo do Cruzeiro. Eu acho que muito por mérito do Cruzeiro.
mas foi um Palmeiras que acho que foi muito bem, poderia ter virado já vencendo na primeira etapa, isso acaba não acontecendo, e acho até que o roteiro acaba dando mais emoção para o jogo do que o número de oportunidades indicaria. Quem vai ver os melhores momentos fala, pô, mas como que esse jogo teve a emoção, né? E permitiu num determinado momento, de repente, um resultado que não fosse a vitória do Palmeiras. O primeiro tempo terminou 0x0, bom lembrar. Exato, terminou 0x0. E é uma vitória que sai muito. Eu estou de acordo com o Calçade, acho que as mudanças, elas sim fazem muita diferença, com o Alan e com o Felipe Anderson. O Veiga dá um baita passe para o segundo gol e depois dá um baita passe para o terceiro gol também, que acaba não saindo. Mas o destaque do time, mais uma vez, foi a dupla Flaco e Vitor Roque. O Flaco, para mim, era o melhor em campo, sem dúvida. Até 1x0, e talvez, do ponto de vista técnico, foi aquele que jogou melhor, né, nos 90 minutos. É que o Vitor Roque acaba fazendo os 2 gols. Então, acho que os dois acabam até tendo uma nota igual na partida, porque o Vitor Roque fez os 2 gols. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flaco jogou mais que o Vitor Roque hoje mesmo, né? Não fazendo gol e o Vitor Roque fazendo gol? Quem vocês acham que foi melhor hoje na partida? Flaco Lopes ou Vitor Roque? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Gols, e o segundo foi um golaço, mas a partida que fez o Flaco é inacreditável que este Flaco seja aquele mesmo que começou a sua trajetória pelo Palmeiras, que não conseguia o cara tem lances de refinamento técnico, né? No primeiro tempo foi uma loucura, né, cara? Lances assim que você fala, realmente não parece mais aquele cara, hein? Senhor Vitor Birner, boa noite para você. Palmeiras, no momento, não tem momento errado para você dar uma vantagem ali na liderança, né? Mas ele já teve essa oportunidade num dado final de semana, a gente conversava sobre isso ontem, né? Com o Flamengo dando brecha, o Palmeiras não consegue passar pelo Cruzeiro. Exatamente. Agora, o Palmeiras não deu a brecha. E abre uma vantagem de 2 jogos, né? Porque pelo número de vitórias, se o Flamengo igualar, ainda assim o Palmeiras fica na frente. É verdade, William, boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é uma vitória muito do que é o Palmeiras coletivamente e da parte mental. Porque eu achei o Palmeiras, se a gente for olhar o nível de jogo que a equipe vem apresentando constantemente no Brasileiro, é óbvio que eu não esperei que mostrasse isso depois da classificação na Libertadores, porque havia o desgaste, e em alguns poucos outros momentos, esse foi um Palmeiras menos inspirado na parte individual. Mas foi o mesmo Palmeiras no volume de jogo, na intensidade, na capacidade de gerar uma velocidade e uma pressão que deixa o jogo muito desconfortável para o adversário. Porque a bola está o tempo inteiro na área do adversário, a bola está o tempo inteiro indo no gol do adversário. Se houvesse inspiração, seria com força, mas também com jeito. Hoje parece que o Palmeiras tinha que romper uma barreira santista, né? E isso parecia que ia acontecer a qualquer momento. Tanto é que o gol palmeirense que abre as portas da vitória é um gol que tem uma falha primária de um jogador do Santos. Mas o Palmeiras gerou tanta pressão em cima dos jogadores do Santos que ele aumentou muito a chance de acontecer uma falha. Você chega numa bola ali com pressão, já 5 vezes em cima do jogador adversário, é uma coisa. Você chega um monte de vezes, você aumenta a chance, porque o jogo vai ficando desconfortável, o adversário vai ficando nas cordas e uma hora acaba acontecendo o erro, como foi o do Zé Ivaldo. Do Brasil a gente discute aqui se houve um novo erro no primeiro gol do Palmeiras. Sei que não teve, não. Depois a gente fala sobre isso. Então, assim, a vitória muito merecida do time que, com ou sem inspiração, é sempre muito intenso e sempre tem a mesma cara. É verdade. E isso está fazendo diferença nos pontos corridos. Muito, muito. Então, eu ia fazer a pergunta pro Pedro, eu ia falar, Pedro, o que sobrou pro Palmeiras hoje que de repente faltou pro Flamengo ontem? Claro que o adversário ontem do Flamengo era mais difícil, mais complicado do que pegar o Santos na situação que está. Mas o que sobra para esse Palmeiras que faltou pro Flamengo ontem, por exemplo? Tudo bem? Então, ele tudo bem. Boa noite você, Calçade, Jean, Vitor, fã do esporte aqui mais uma vez com a gente. Sem a gente combinar, acabou que o Vitor toca num ponto que eu queria falar, você me faz essa pergunta, porque eu estava pensando justamente, imagino que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou na TV, ou no Disney Plus, ou no YouTube, estiveram aqui com a gente ontem, e aí eu vou pegar uma visão do programa de ontem para tentar complementar hoje. Porque ontem eu falava que, apesar daquele nosso debate aqui sobre jogou melhor, não jogou melhor, poderia ter feito 3-1 ali, depois teve a expulsão, era um Flamengo em muitos momentos disperso, e é um Flamengo novamente no Campeonato Brasileiro,
e que ele oscila essa, vamos chamar, mobilização, a concentração. Está disperso ou não nos jogos que são importantes dessa reta final. Ah, mas está falando de Flamengo? Não, mas é para explicar o Palmeiras. E o Palmeiras, a gente pode falar se demorou para romper, sabe, a defesa do Santos, se demorou para passar pelo Brasão, que teve um ótimo primeiro tempo, o próprio Zé Ivaldo no primeiro tempo, o Ilharão baixando ali, protegendo. Mas é um Palmeiras que, desde o início, sabia qual era o jogo que ele estava jogando, o campeonato que ele estava jogando, o que ele estava buscando ali de vantagem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E acho que isso faz a diferença. Então, em times tão competentes, quem quiser um pouco mais, mas é porque o querer parece muito subjetivo, mas quem se comportar de forma que desde o início busque, saiba como está buscando aquilo, acho que o Palmeiras hoje foi um pouco isso. E aí depois que abre sim a porteira ali, e tem Felipe Anderson, e tem Rafael Veiga, e tem a entrada do Alan, o Flaco já fazia um jogo bom, ele quase sai o gol ali, né? O Zé Ivaldo salva. E aí é muita gente num nível de concentração muito alto, tecnicamente jogando muito bem para você achar que a coisa não vai dar certo. Porque se não fosse o Flaco no primeiro tempo, esse é o Vitor Roque no segundo. Se não fosse o Maurício ou o Sousa no primeiro tempo, você tem o Veiga com o Felipe Anderson no segundo. Então, a diferença para mim é essa. É como acaba abordando. Não adianta falar porque o São Paulo é mais time que o Santos, então gerou mais dificuldade. Mas tem uma questão de concentração e da forma que você está colocando ali, de como você está encarando cada jogo. A maneira como o Palmeiras entra, acho que foram 25 minutos iniciais, até o gol perdido pelo Flaco. O ritmo que o Palmeiras impõe ali, eu acho que todo mundo estava assistindo e falando, daqui a pouco vai acontecer. E tem sido padrão, né? Exato. Então, assim, tirar o jogo com o Cruzeiro, pontos corridos é padrão. É exatamente isso. Pontos corridos é padrão. Então, eu olho para frente, você tem um Palmeiras com o Mirassol, vai ser difícil fora. Mas é um Santos, que eu acho que ele vai tentar imprimir o mesmo tipo de ritmo. O Vitória, a mesma coisa. O Fluminense, ele joga em casa. Então, o Palmeiras é difícil você olhar e não ter minimamente um norte, uma diretriz do que ele vai buscar em campo. O Flamengo é um time muito bom, tecnicamente muito bom. Quando imprime seu ritmo, tem muita qualidade. Não tem o Pedro está tentando buscar quem pode fazer junto com a Arrascaeta. Ora um jogador, ora outro. Só que ele oscila nessa corrida final. Então acho que é isso que acaba fazendo um pouquinho de diferença, porque há pouco tempo atrás era um confronto direto que o Flamengo baixou ali. Agora não, o Palmeiras sem confronto direto já desgarrou de novo. Sim. 2 vitórias à frente é muito importante para... A gente está falando de 7 jogos que faltam nesse nível de atuação que o Palmeiras está tendo, que a gente está falando aqui. Não dá para o Alan começar como titular, não, hoje? Eu acho. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Alan hoje merece ser titular do time do Palmeiras? Deve ser titular do time do Palmeiras? Ou vocês acham que ele entrando no decorrer da partida, eles conseguem desempenhar um futebol melhor? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Vários jogos como titular. Aí a gente até não sabe, e provavelmente acho que ele vai ser perguntado sobre isso. Se não porque o Alan não começou como titular, porque o Alan talvez não tenha entrado no intervalo. Porque o último jogo eu entendo. Poupou lá contra o Juventude então, e tal, vindo o jogo contra a LDU, ok. E talvez até por ter sido poupado, muita gente imaginasse que ele fosse começar o jogo. Agora, pela partidaça que fez, né? Mas com o Abel não tem muito isso, né? Eu me lembro já com outros jogadores, no momento que todo mundo achava que o Scarpa ia virar titular absoluto e de repente o Scarpa esperou um pouco para se tornar o titular absoluto. Nesse caso, acho que hoje a gente já falou muito disso, né? Ele tem várias boas alternativas, então não é que o Sousa ou o Maurício não sejam boas alternativas. É claro que o Alan está jogando, acho que num nível muito alto, e a gente lembra do jogo contra a LDU, porque... Mas aí aquilo, foi o jogo contra a LDU. Também não é que a gente está falando que o Alan fez 6 jogos na sequência e aí chegou... Ele vai, acho que, alternar normalmente, acho que isso vai acontecer. Me parece que quando ele tem o Kelvin pela direita, talvez ele veja menos necessidade de ter o Alan por ali. Acho que vai mudar, né? Inclusive, quando o Alan entra, ele muda, ele segura mais o Piquerez também, que estava fazendo um papel de meia, né? Na hora que o Veiga entra também. Então, eu não sei, eu acho que o Abel ele vai rodar esse elenco, ele precisa rodar esse elenco. E obviamente o surgimento de um cara, porque começa o campeonato, ninguém fala, todo mundo fala, bom, tem Felipe Anderson, tem Rafael Veiga, tem os gringos todos, né, os estrangeiros todos contratados, e ninguém olha e fala, tem o Alan, né, tinha o Estevão e tal, e no fim o surgimento do Alan é uma novidade, tanto que o Abel foi pedir o aumento para ele recentemente aí, porque já viu que este cara vai se tornar uma figura constante no time titular, ou se não no time titular, entrando durante o jogo. Eu entendo que o Abel, ele trabalha com o Alan todo dia, né? A gente vê o Alan em momentos muito específicos, são jogos,
E é o jogo que você tira as informações, a gente pelo menos. O treinador tem o dia a dia. E não estou dizendo que o Alan esteja com defeitos. É claro que como jovem tem. Como um jogador mais velho pode ter também, não é? Você fica mais velho, você perde os defeitos. Tanto que no futebol brasileiro, se o cara fica mais velho, a gente chama de experiente. Ele pode continuar sem saber jogar bola, mas ele vira experiente. Não é o caso. Eu acho que esse menino, ele tem o Abel no banco. É claro que, gente, é uma loucura imaginar que o futebol é só isso. Mas ele tem no banco uma possibilidade radical de modificar partidas. E então ele começa com outro formato, que ele entende ser bom também. Começar com uma mudança já radical. Ele fez isso num dia que precisava tudo ser radical, que era quinta-feira passada. Sim. Ganhar 4-0 da LDU e ganhou. E o menino foi muito bem. Então, acho que essa trajetória do Alan, se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele vai ser um dia titular do Palmeiras, como foi o Estevão, como o Hendrick. Esses jogadores todos passaram pelo Abel e foram vendidos e foram titulares e né, isso tudo bem. Agora, por algum motivo ele começa no banco. Assim, uma delas não sei se na cabeça do Abel isso faz diferença, mas se você não tem no banco, se começar com o Alan, alguém que mude o time radicalmente. Embora a mudança contra a LDU veio com o Veiga, veio com o Felipe Anderson, porque dão a essa flecha maravilhosa o passe que não havia no jogo. Então, assim, quando vem... Não é característica de mudar jogo, mas são caras de altíssimo nível. São caras que eles encaixam muito bem com o Alan. Tem isso também. Né? Uma coisa é Sosa e Maurício. A outra, quando você tem Felipe Anderson, Veiga, e o Andrés Pereira, o Alan, você tem posse, passe e uma velocidade com drible desconcertante, ruptura e um centroavante, que é o Flaco faz isso também. Mas o Vitor Roque é uma potência, que é atacar a defesa contrária, superando marcação nos espaços entre zagueiros, ou lateral e zagueiro. É impressionante o Vitor Roque. E o Palmeiras entende isso. Né? E isso é uma preocupação para o adversário, para o Flamengo, na final da Libertadores da América. Porque agora a gente vai medir a evolução e os passos de um e outro. No brasileiro e projetar esse encontro fora. No brasileiro, projetar esse encontro no dia 29. Porque a graça do futebol é essa, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, abriu 2 vitórias também, né, no critério de desempate para o segundo colocado. Palmeiras que hoje teve aquela sua dificuldade ao enfrentar o time do Santos. A gente sabe que por mais que um time esteja na zona de rebaixamento, mas quando é um clássico, parece que os caras sobem, né, parece que os caras crescem. Um dos destaques da partida, além do Vitor Roque, lógico que fez os 2 gols, foi o goleiro dos caras. O Brasão tava pegando até pensamento, né? Se não fosse, o Palmeiras teria aplicado uma baita goleada hoje para cima do Santos. Mas é isso. No segundo tempo, o Abel Ferreira fez algumas mudanças e o cara que se encaixou nessas mudanças, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, o cara que se encaixou muito nessas mudanças, deu certo, foi o Veiga. O Veiga entrou, transformou ali o meio de campo, deu mais espaço, né? Deu mais mobilidade para o meio de campo. E com isso, o Palmeiras conseguiu uma vitória de 2-0 para cima do Santos. Mas e aí, o que vocês acharam do primeiro tempo? O que vocês acharam do segundo tempo? Né? Na minha opinião, no primeiro tempo, os caras estavam alçando muita bola na área. Né? Os caras estavam querendo levar uma transição do meio de campo já para o ataque, sem ter aquelas trocas de passe ali entre o meio de campo e o ataque. Né? Os caras já estavam alçando a bola direto, pareciam meio aperreado ali, agoniado. Mas... né, no segundo tempo, o Palmeiras botou a bola no chão, fez ali o que tem que ser feito, que era as trocas de passe, e com isso o Verdão assumiu, né, a responsabilidade e foi para cima. Né, depois do primeiro gol, acabou o jogo praticamente, o Santos abriu o espaço e com isso, né, o Tigrinho, que não tem nada a ver com isso, foi para cima, o Palmeiras foi para cima. E o Tigrinho fez um segundo gol, que foi um baita golaço. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do time do Palmeiras? Né? O que vocês têm a falar aí a respeito dessa vitória? Lembrando que o Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o time do Mirassol
fora de casa. E no próximo sábado, né, dia 15, o Palmeiras volta a enfrentar o time do Santos, dessa vez dentro da Vila Belmiro, né? Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!